Salve progressistas, eu sou o Clayson. Bem, eu acredito que a essa altura do campeonato você já saiba que o ex-primeiro-ministro do Japão acabou sendo assassinado em um ataque à uma arma doméstica, enquanto ele estava fazendo um discurso. Levou ali aproximadamente 2 tiros, né? Um tiro parece que não saiu o projétil e no outro tiro acertou então o pescoço e acabou ele morrendo horas depois. E esse caso, sendo apresentado agora pela BBC, ele nos traz algumas questões que eu considero fundamentais para a gente entender o que está acontecendo no Brasil e o que pode acontecer no Brasil. Veja bem, você sabe muito bem, especialmente você que acompanha o nosso trabalho, você sabe que eu odeio, eu não coloco aqui, eu detesto esses vídeos sensacionalistas de gente criando falsos alarmes, de ficar criando essa situação. Mas a reflexão, ela é importante. Ela é fundamental, porque nós vamos, neste vídeo, trabalhar com fatos, com questões reais. E é importante que você faça essa reflexão junto conosco. Eu sempre estou pedindo para você dar o like no vídeo e agradeço as pessoas que já se acostumaram a entrar aqui no canal e pum, já dão o like. É isso que eu estou dizendo aqui. Então, por favor, dê o like. E se você não é inscrito, se você não é inscrita, olha, é a hora, né? Se inscreva aqui no canal, nós estamos chegando pertinho dos 325 mil inscritos, então a gente conta com a sua ajuda, com a sua força, com a sua inscrição, você que acompanha o nosso trabalho aqui. Eu vou trazer aqui para você uma foto. Essa foto, ela mostra, você está vendo aí, essa é a janela da Folha de São Paulo. E isso que tá aí, esse buraco, é um buraco de bala. Então veja bem, nós estamos vendo algumas questões aqui no Brasil que são bem preocupantes. Que história é essa de mandar bala em redação de jornal? O que é isso? O que está acontecendo? Estranho, né? Uma outra questão também. O juiz que colocou na cadeia o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele vem sofrendo constantes ataques. O carro dele, esses dias, foi atacado com ovos e terra. Em outra ocasião também foi atacado. Que história é essa de você atacar juízes que condenam bandidos? Porque o Milton Ribeiro, ele está ali numa situação em que ele tem muito o que explicar. Ele colocou 2 corruptos dentro do Ministério da Educação para pedir propina. Isso é mais do que canalice, isso é safadeza, isso é crime. Então é gente roubando o nosso dinheiro. E o Milton Ribeiro, o mínimo que ele precisa é se explicar. E as investigações, elas precisam correr para que a gente entenda até onde tem a participação, não só do ministro, como também do Bolsonaro. Porque, afinal de contas, o próprio ministro, palavras dele, ele falando, ele dizendo, olha, o Bolsonaro mandou colocar esses canalhas aqui, esses pastores ladrões. Então, veja bem, que história é essa de você atacar o juiz que está cumprindo a lei? É complicado. E ontem nós tivemos uma situação também muito perigosa. Para mim é terrorismo, não tem outra palavra. Nós tivemos um ataque à bomba no discurso que o Lula estava fazendo na Cinelândia. O Lula fez uma reunião e, aliás, foi um sucesso total e teve um ataque à bomba. A bomba. O sujeito foi preso. Parece que ele está querendo blindar o que está por trás dessa situação. Diz que não é nem Bolsonaro, nem Lula, é um cara de centro, é um extremista de centro. Primeiro lugar no mundo em que existe isso, extremista de centro. Agora, o que motivou esse sujeito a explodir uma bomba, a fazer um ato de terrorismo numa reunião do PT? O que foi que motivou, então? E a gente quer saber, eu acho que é importante, é o mínimo que a gente precisa saber. Porque nós estamos há pouco menos de 3 meses da eleição e é necessário que os candidatos possam ter essa conversa com as pessoas. É necessário. Todos os candidatos agora, especialmente Lula e Bolsonaro, eles só andam com colete à prova de balas. E é uma situação aqui no Brasil que você fala, cara, isso é inacreditável, é inacreditável. Mas é o mínimo, porque a gente está percebendo que a situação está tão acirrada que
de fato pode acontecer alguma coisa. Agora, você acha isso normal? Eu até quero que você coloque aqui no comentário. Você acha que tudo isso é normal? Que a gente tenha que aceitar tudo isso? Que as coisas têm que ser assim? Que não, tem que ser assim? Será que as coisas não poderiam ser um pouco diferentes? Coloque aqui no comentário. E eu quero falar com você a respeito desse caso do Japão. Porque o que acontece ali é algo que precisa ligar as nossas antenas aqui no Brasil. Como eu disse no início do vídeo, houve essa situação desse assassinato. E esse sujeito, que foi preso na hora lá, no momento em que ele estava utilizando uma arma caseira, né, nos Estados Unidos, no Japão é proibido arma, né? É o contrário dos Estados Unidos, onde o que eles querem é que todos tenham armas lá. No Japão é proibido e mais ainda, só as forças policiais que podem ter armas e muitos policiais sequer utilizam armas lá. Ainda tem mais essa ainda. Então esse sujeito, ele começa a confeccionar essa arma, ele faz um ataque ao ex-primeiro-ministro e existe uma questão no meio dessa história toda que foi revelada, inclusive por ele próprio, ele mesmo diz isso, ele, o assassino. Ele diz o seguinte, olha, palavras dele, tá? Eu só tô adaptando aqui pra gente. Olha, eu vi que esse sujeito, ele fazia parte de uma organização. E essa organização, aí ele começa a explicar detalhes, eu nem quero entrar muito em detalhes para não criar uma situação além do que já está, certo? Mas, em resumo, só para você entender, esse sujeito, ele colocou na cabeça dele uma teoria de conspiração que é muito semelhante ao que a gente vê nos QAnon da vida, né? Se você não conhece o QAnon lá nos Estados Unidos, vale a pena você entender o que está acontecendo, né? Não se aprofundar, porque aquilo é maluquice total, é insanidade total. Mas eles são cheios de conspiração. Cheios. E conspirações, umas mais absurdas do que as outras. E aqui no Brasil, a gente tem uma série de questões que são colocadas meio disfarçadamente, meio que como quem não quer nada, mas são situações mentirosas, canalhas e teorias de conspiração também. Não é tão diferente. A gente vê o Bolsonaro diariamente falando sobre problemas de eleição, sem haver, sem nenhuma prova concreta, sem nada. Ele reuniu aí a imprensa, aliás, o Brasil inteiro, para dizer, vou fazer revelações sobre a urna eletrônica. Não falou uma vírgula. Só colocou lá um monte de platitudes e absolutamente nada foi apresentado de concreto. Isso é uma teoria de conspiração. Se você não viu o vídeo de ontem, veja, vou colocar o card aqui para você, o Bolsonaro falando a respeito do Fachin dizer que já sabia o resultado das eleições, porque o Fachin falou que o próximo ano vai ter um novo mandato, que é o óbvio. Termina o mandato esse ano, começa um novo ano que vem. E aí ele começa a interpretar, se faz de burro para enganar as pessoas. Para que as pessoas que não têm muita atenção, os desavisados, possam acreditar naquilo ali. Então, veja bem, nós estamos num momento muito, muito, muito perigoso no mundo inteiro e aqui no Brasil. Porque a gente está vendo situações como essa. Você vê, um sujeito lá no Japão, ele começou a ter acesso a essas teorias de conspiração e cometeu um assassinato. O Bolsonaro, inclusive, aproveitou essa situação toda para fazer a sua política pessoal, né? Fez uma mensagem para o ex-ministro, mas na verdade para falar do Adélio, porque foi a mesma coisa, porque é isso daí e tudo mais, porque eles repisam essa história do Adélio diariamente também, falando da história do Adélio, que é uma história cheia de problemas. É do PSOL, né? Essas coisas assim, o cara que já tinha saído do PSOL há anos. Então a gente percebe que essas teorias de conspiração, elas podem, tudo bem, pode ser que esse sujeito tenha algum problema, como estão dizendo aí, o assassino lá no Japão tinha problemas, e aí vem um monte de falas capacitistas, canalhas, atribuindo pessoas que têm algum problema a assassinos, o que é uma canalice. Mas mesmo que isso ocorra, isso deveria ser motivo para a gente redobrar as atenções.
Porque, de fato, se a gente divulga uma teoria absurda, como essa que ele acreditou lá, e cai na cabeça aí, né, de alguém que pode ter realmente algum problema, essa pessoa é um potencial, pode se tornar um potencial criminoso também. Então tudo é muito delicado. As falas, as questões que estão sendo colocadas, e a reflexão que eu quero fazer com você é exatamente sobre esse ponto. História é essa, da gente começar a ver ataques a para mim, terrorismo, o que aconteceu ontem na Cinelândia. Terrorismo. Ataque à bomba, sendo que uma pessoa, uma mulher, inclusive, teve o corpo queimado por estilhaços dessa bomba de ontem. Teve o corpo queimado. E como é que fica essa história? A gente vai entrar numa escala aí, as coisas não vão terminar mais? Então fica essa reflexão e eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui. Você acha realmente que tudo que está acontecendo a gente deve aceitar, calado, as coisas devem ser assim mesmo, é tudo assim e tal? Coloque seu, ou não, né? Se você acha que não também, coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, seu like é fundamental. E se inscreva no canal. A gente está aqui fazendo essa luta, somos um canal independente e a gente faz essa luta para crescer de forma orgânica, né? A gente não paga, a gente não faz impulsionamento aqui no canal. Então a gente precisa da sua inscrição, precisa que você apresente o nosso canal para outras pessoas, para que elas venham nos dar essa força aqui. E a gente pede para você que chega no final do vídeo para que nos ajude com o nosso Apoia-se. Você pode ser membro do canal, você pode nos ajudar com o PayPal, com o PicPay. Temos o nosso Apoia-se. E você pode nos ajudar com qualquer valor. Olha, veja bem, se você puder, tá? Se você puder. Se você não puder, você ajuda quando você puder. A gente continua trabalhando de graça aqui todos os dias, sem problema. Agora, se você puder e se você quiser, você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Qualquer valor, tá bom? Dê essa força aqui para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Um grande abraço, bom final de semana, até a próxima.